Bom, nós vamos dar início agora ao exame das disposições da Lei 8.212 de 1991 também, né? A Lei Orgânica da Seguridade Social. Essa lei, ela dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras previdências. Ela é chamada de Lei Orgânica da Seguridade ou então de Plano de Custeio da Seguridade Social. Então, no seu título 1, nós encontramos conceituação e princípios constitucionais. E o artigo 1º, ele vai repetir o que nós já vimos no artigo 94 da Constituição Federal. Então, essa lei, ela regulamenta os artigos 194 e 195 da Constituição Federal. E tem no seu artigo 1º que a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito relativo à saúde, previdência e à assistência social. Essa lei traz no parágrafo único do artigo 1º aqueles objetivos que nós vimos lá no artigo 94 da Constituição Federal. Lá no artigo nós tínhamos que a Seguridade Social será organizada pelos poderes públicos de acordo com os seguintes objetivos. Os mesmos objetivos lá previstos no artigo 94 da Constituição, aqui são apresentados enquanto princípios e diretrizes da Seguridade Social. Então, são os mandamentos que devem ser seguidos no sentido de materializar a proteção que deve ser assegurada pela Seguridade Social. Então, essa proteção, ela deve ser universal, por conta desse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Quanto mais pessoas forem protegidas, quanto mais riscos sociais desencadearem a proteção, mais essa universalidade estará acontecendo. Temos ainda o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, no que diz respeito às 3 áreas da seguridade, assistência, previdência e saúde, a proteção ela deve ser uniforme, não deve haver diferenciação entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. A saúde no campo não será diferente da saúde na cidade. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O velhinho, que contribui no campo vai se aposentar, o velhinho que contribui na cidade vai se aposentar. Existe aposentadoria por idade para os dois, existe aposentadoria por tempo de contribuição para urbanos e rurais. Tá? A única questão a ser considerada aqui é que o princípio é da uniformidade e equivalência, não é uniformidade e igualdade, tá? De modo que essa equivalência permite que nós encontremos os trabalhadores rurais se aposentando 5 anos mais cedo, enquanto os trabalhadores urbanos se aposentam, o homem com 65, a mulher com 60, os trabalhadores rurais vão se aposentar, o homem com 60, a mulher com 55, tá? Então, eu tenho aí um tratamento equivalente, no sentido de respeitar as peculiaridades, as particularidades do segmento rural, tá? Então, quem trabalha no campo se aposenta, quem trabalha na cidade se aposenta. O trabalhador rural que adoeceu tem auxílio-doença, o trabalhador urbano também. Aquela pessoa que não pode prover os mínimos para sua subsistência, nem tê-la provida pela família no campo, é um idoso com 65 anos ou mais, é uma pessoa com deficiência, não importa se mora no meio rural, se mora no meio urbano, vai ter acesso ao BPC da LOAS, ao benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo assegurado pela assistência social. Então, uniformidade e equivalência de benefícios e serviços. Mas nós temos uma terceira situação aí, um terceiro princípio, que é o da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Então, o salário família é um benefício previdenciário, só que não é para todos os segurados, é garantido a segurados de baixa renda apenas. E dentre todos os segurados de baixa renda, apenas aqueles que se enquadram
na categoria de empregados, avulsos também, e depois que regulamentada a alteração que a emenda 72 fez na Constituição, também o empregado doméstico de baixa renda vai ter salário família, tá? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, uma vez concedido o benefício, eu não tenho como reduzi-lo. O seu valor nominal deve ser preservado. E nós vamos ver que lá na Previdência, a irredutibilidade do valor dos benefícios se combina com o necessário reajuste para manter o poder de compra. Porque não apenas eu tenho que manter o seu valor, não posso reduzir o valor, como também eu tenho que periodicamente reajustar esse benefício para que ele continue com o mesmo poder aquisitivo, ou seja, para que ele mantenha o valor real que diz respeito ao poder de compra. Equidade na forma de participação no custeio. O grande princípio da Seguridade Social é da solidariedade social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Se eu quero que toda a sociedade aporte recursos para a Seguridade, eu preciso dar meios para que os diferentes integrantes possam contribuir. Como é dar meios para que as pessoas possam contribuir? Reconhecer as suas diferentes condições de contribuir. As pessoas têm diferente capacidade de contribuir. Quem é empregado e ganha menos, paga 8%, mas quem ganha um pouquinho mais, pagará 9% de contribuição. Quem ganha mais ainda, 11%. Uma empresa paga 20% sobre a remuneração do seu empregado. O empregador doméstico contribui com 12% sobre o salário de contribuição do empregado doméstico. Um microempreendedor individual que tem um único empregado a seu serviço, enquanto o empregador contribui com 3% sobre o salário do empregado. Então, diferentes percentuais no sentido de reconhecer as diferentes condições de contribuir e permitir a todos que contribuam para a Seguridade Social. Diversidade da base de financiamento é outro princípio. As contribuições direcionadas ao financiamento da Seguridade Social, as contribuições sociais, elas não incidem sobre uma única base. Existem contribuições sobre folha de salários e demais rendimentos, sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro, sobre a receita dos concursos de prognóstico, contribuições dos importadores sobre o valor dos bens e serviços importados do exterior. Então, o que eu vejo, né, nessa variedade de base? A garantia de aporte de recursos a partir de diferentes fontes. E assim eu garanto que nunca faltarão recursos à Seguridade. Enquanto o custeio da Seguridade estava, né, fundado na contribuição sobre a folha de salários, isso gerava instabilidade, insegurança, porque uma situação de desemprego intenso levaria também à queda na arrecadação das contribuições, porque se eu só tenho contribuições calculadas sobre a folha, desemprego faz reduzir a folha de salários no país e isso diminui os ingressos na época para a Previdência, depois para a Seguridade. Então se ampliou a base. Um banco, por exemplo, que automatiza a sua linha de produção, enxuga a folha, demite trabalhadores, mas vai ter, seguramente, com a utilização de máquinas, tá? Um aumento na sua receita, no seu faturamento, no seu lucro, e vai haver também contribuição destinada à Seguridade sobre esse faturamento que vai aumentar, sobre esse lucro que vai aumentar. Então, se perde alguma coisa porque a folha foi, né, diminuída, enxugou a folha, diminui a base, mas eu saio ganhando porque a receita aumenta, o lucro aumenta e eu tenho contribuições para a Seguridade sobre a receita e também sobre o lucro. O caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa seria mais uma diretriz, tá? Onde eu vou ter aí a garantia de participação da comunidade, tá? É a chamada gestão quadripartite, onde eu vou encontrar, e aí eu encontro no Conselho Nacional de Previdência, representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados e pensionistas no Conselho Nacional de Previdência. Então, esse caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa determinou a criação inicialmente de 2 colegiados, que era o Conselho Nacional de Seguridade, posteriormente extinto, e o atualmente existente Conselho Nacional de Previdência. Os 2 foram criados lá atrás, quando saem as leis orgânicas,
mas hoje, para materializar essa diretriz do caráter democrático e descentralizado, com gestão quadripartite, nós temos o Conselho Nacional de Previdência. Nós também vamos encontrar a participação da sociedade nos conselhos, né, nos colegiados existentes na área de assistência e também de saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselhos Estaduais de Saúde, Municipais de Saúde. Na assistência social também temos colegiados com participação da comunidade. Bom, na sequência nós temos na Lei 8.212 o artigo 2º que trata da saúde e nos diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, porque hoje se entende que os fatores determinantes da saúde envolvem muitas variáveis, envolvem, né, determinantes sociais, determinantes políticos, econômicos. Então, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que esse direito vai ser garantido através da adoção de políticas sociais e econômicas com o objetivo de reduzir o risco de doença e de outros agravos e com o objetivo de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação. Então, aqui, se a gente descompactar, nós teríamos uma longa conversa. O que eu quero que vocês gravem daqui? A universalidade, tá? Ela é absoluta na saúde, porque a saúde é direito de todos e dever do Estado, com garantia de acesso universal e igualitário, tá? Esse direito à saúde, ele vai ser garantido pelo Estado através de políticas sociais e econômicas que vão ser desenvolvidas, tendo em vista que você não deve cuidar, como diz aí, só da redução, tá, da doença, do risco da doença. Também deve, né, focar em outros agravos à saúde, naquelas situações onde a doença não foi produzida ainda, mas poderá acontecer caso não se adotem medidas de proteção à saúde, tá? E mais ainda, é preciso, além de recuperar a saúde, de prevenir a doença, né, necessário ainda promover a saúde, aumentar o nível de saúde da população, tá? Então, direito de todos e dever do Estado, acesso universal e igualitário. O que eu tenho que fazer relativamente à saúde, como ele diz aí? Promover, proteger e recuperar a saúde. E eu tenho que adotar, né, medidas, né, através de políticas sociais e econômicas. Reduzir doença, mas também reduzir outros agravos à saúde. Vamos lá. Bom, e também temos os princípios aí, né, da saúde. Né? Nós temos no parágrafo único que as atividades de saúde, elas são de relevância pública. E essas atividades, tá, vão, né, ser desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e a organização dessas atividades também obedece a princípios e diretrizes. Veja que ele já falou no caput, ele repete aí que deve se garantir na saúde o acesso universal e igualitário. As ações de saúde, elas vão acontecer, ações e serviços de saúde, através de uma rede regionalizada e hierarquizada, mas integrada num sistema único, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, se organiza numa rede regionalizada e hierarquizada, onde tanto a União como os estados, Distrito Federal e municípios vão ter decisão no que diz respeito às ações de saúde. Tá? Eles vão participar de comissões intergestores tripartite, comissões intergestores bipartite, no sentido de negociar, tá, tudo o que vai ser feito nessa área, ok? Tanto na parte de organização quanto das ações. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Tem direção federal do SUS, estadual, municipal. Não vai dar aí, né, conflitos? Não, porque vão sentar na comissão lá, né, intergestores e vão ter uma negociação com participação de todos para dar os rumos da saúde no Brasil. Então, o primeiro princípio é acesso universal e igualitário. As ações, as ações de serviço, elas são executadas em rede regionalizada e hierarquizada,
tá? E o sistema, embora seja uma rede regionalizada e hierarquizada, é um sistema único organizado em rede, o SUS, Sistema Único de Saúde. Tá? Existe descentralização, de modo que as ações serão predominantemente executadas pelos municípios, vão ser legalmente determinadas atribuições para a União, para os estados do Distrito Federal, para os municípios, mas a orientação, tá, nas ações de saúde é da municipalização da saúde. O atendimento na área de saúde, ele deve ser integral, com prioridade para as atividades preventivas. Existe aqui também uma diretriz que é a da participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. Daí a existência de conselhos, não apenas do Conselho Nacional de Saúde, mas de conselhos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Participação da iniciativa privada na assistência à saúde. Essa participação é feita de forma complementar, obedecendo-se os preceitos constitucionais. Então, hospitais privados podem manter contratos, convênios com o SUS, tá? Participando de forma complementar da atenção à saúde no Brasil. Tá? Lembrar que a Constituição veda que se dê subvenção, tá, para hospitais privados com fins lucrativos, então o governo não pode ter, né, subvenções, tá, para essas instituições, tá, mas pode firmar contratos com a iniciativa privada, convênios com a iniciativa privada, no sentido de permitir que elas participem de forma complementar do SUS. Vamos lá. Previdência Social, artigo 3º. A Previdência Social, ela tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, tendo em vista eles enfrentarem riscos sociais. Quais são os riscos? Incapacidade, leia-se aqui incapacidade para o trabalho, idade avançada, tempo de serviço, não, tempo de contribuição, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Então, a pessoa que está incapaz para o trabalho é uma incapacidade provisória, auxílio-doença, incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, aposentadoria por invalidez, não é? Idade avançada, aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria é uma renda que substituirá aquela que o indivíduo auferia enquanto ele trabalhava. Então, né, o objetivo da Previdência é assegurar meios de manutenção aos beneficiários, aos segurados e aos seus dependentes. Nesse artigo 3º, nós temos também princípios e diretrizes para a Previdência Social. A organização da Previdência obedece a esses princípios e diretrizes. Universalidade e participação nos planos previdenciários. Mas como essa é a lei de custeio, diz assim, olha, universalidade e participação, mas é mediante contribuição, tá? Então, para a pessoa participar, ter proteção previdenciária, ela vai ter que se inscrever, vai ter que contribuir. Inclusive os facultativos, são pessoas que não têm qualquer vínculo obrigatório, que podem escolher se querem ou não pagar a Previdência. Aqueles que escolhem, né, se inscrever como facultativos vão ter acesso à proteção previdenciária sob a forma de benefícios e serviços, mas eles, obviamente, vão ter que contribuir para alcançar essa proteção. Valor da renda mensal dos benefícios que substitui o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário mínimo. Então, foi um benefício substituto do salário, é uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um salário maternidade, não pode ser inferior ao salário mínimo. Os benefícios da Previdência que podem ser inferiores ao salário mínimo são o salário família e também, tá, o auxílio-acidente de qualquer natureza, que esse auxílio-acidente é uma indenização. E, no caso de auxílio-doença, quando o indivíduo exerce atividades concomitantes e fica incapaz para apenas uma dessas atividades, é possível que esse auxílio-doença seja inferior a salário mínimo, desde que o ganho da outra atividade somado ao benefício assegure uma renda mensal de pelo menos salário mínimo.
O cálculo dos benefícios deve ser feito considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Se calcula benefício, na grande parte das vezes, não é sempre, mas se calcula benefício fazendo uma média dos salários correspondentes a 80% do período contributivo, escolhendo-se aí os 80% com os maiores salários. Então, eu posso pegar salários para jogar na minha média daquela pessoa de anos atrás, de 10 anos, 12 anos, 20 anos no passado. Então, o que eu tenho que fazer? Cada salário que eu trago para a minha média, eu vou ter que trazê-lo atualizado. Ele vai ter que ser corrigido monetariamente para poder entrar na média. Preservação do valor real dos benefícios. Então, os benefícios, eles têm que ser atualizados todos os anos. Hoje se atualiza benefício mediante a aplicação do INPC, para preservar o valor real. O valor real diz respeito ao poder de compra. Então, todo ano o benefício varia, porque eu aplico o INPC, não é que ele vai aumentar o poder de compra, ele vai preservar o seu poder de compra, preservar o valor real. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Esse princípio, do mesmo modo que nós já comentamos na Lei 8.213, nós não podemos aplicar a partir do momento que a Emenda 20 alterou a redação do artigo 202 da Constituição Federal. Esse princípio dizia respeito à criação não apenas de previdência complementar privada, mas de um sistema de previdência complementar público. O sistema seria público, tá? Isso não é mais possível, tendo em vista a determinação do artigo 202 da Constituição, que diz que a previdência complementar no país, ela é privada, tá? Bom, o outro artigo vai tratar da assistência social. Temos aqui que a assistência social é uma política social. Essa política provê atendimento das necessidades básicas, traduzidas essas necessidades como sendo, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, a assistência social é uma política social que provê o atendimento das necessidades básicas, dos chamados mínimos sociais. A sua clientela, ela é composta de pessoas que não podem prover a sua subsistência, que têm, inclusive, dificuldade de tê-la provida pela família. Então, para atender as necessidades básicas, especialmente dessa clientela, idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, também se assegura proteção à família, à maternidade. Nós temos, benefícios continuados, benefício de prestação continuada da assistência social para o idoso e para a pessoa com deficiência. Nós temos também benefícios eventuais previstos na Lei Orgânica da Assistência e temos programas da assistência social, como é o caso do Bolsa Família, que é direcionado para a proteção à família e acaba também direcionado para a proteção à maternidade e às crianças e adolescentes. Vamos lá. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes, tá? Descentralização político-administrativa, tá? Então, nós temos, os recursos vindo do Ministério do Desenvolvimento Social para estados, Distrito Federal, municípios. As ações vão ser predominantemente levadas a cabo nos municípios, tá? Existem os conselhos também, vejo aí participação da população na formulação, tá? Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Então, eu vou ter o Conselho Nacional de Assistência Social, dentro da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas eu vou ter Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e os Conselhos Municipais de Assistência Social, onde estará assegurada no Conselho a participação da comunidade, ok? Vamos lá. Organização da Seguridade Social. As ações de saúde, previdência social e assistência social, tá? Serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. Então, essas ações, elas vão, nas diversas áreas, elas vão ser levadas a cabo, elas vão se materializar
dentro da lógica de sistema. Você vai ter que ter um planejamento no sentido de que as áreas não se sobreponham, repetindo as mesmas formas de proteção, de modo que as áreas se complementem na proteção no sentido de atingir a universalidade do atendimento e da cobertura. Antes, nós encontrávamos no artigo 6º da Lei 8.213, o Conselho Nacional de Seguridade Social. Nesse artigo 6º, temos aí, eu coloquei, né, riscado exatamente porque foi revogado, tá? Então, fica instituído o Conselho Nacional de Seguridade Social, órgão superior de deliberação colegiada com a participação de União, Estados, Distrito Federal, municípios e de representantes da sociedade civil. O Conselho ele foi extinto tendo em vista essa medida provisória 2216-37 desde 2001. O artigo 7º da Lei 8.212 tratava do Conselho Nacional de Seguridade Social, especificamente de suas competências. O Conselho não existe mais, revogado também o artigo 7º. O artigo 8º diz o seguinte, que as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade serão elaboradas por comissão integrada por 3 representantes, sendo um da saúde, um da previdência social e um da assistência social. Então, cada área faz a sua proposta orçamentária, elabora a sua proposta orçamentária, depois uma comissão formada por 3 representantes, um de cada área da Seguridade Social. Esses representantes vão elaborar a proposta orçamentária da Seguridade, consolidando, juntando, tá, as propostas que vieram de cada área, as propostas orçamentárias de cada área. Então, né, temos aqui o artigo 9º que nos diz que as áreas de saúde, previdência social e assistência são objeto de leis específicas que regulamentarão sua organização e funcionamento. Então, na Seguridade Social eu tenho a Lei 8.212, né, que é essa que nós estamos examinando. Na Previdência, nós temos a Lei 8.213, Lei Orgânica da Previdência, ou Plano de Benefícios da Previdência Social. Na Saúde, nós temos 2 leis orgânicas, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. E na Assistência Social, nós temos a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência, tá? Por que 2 na Saúde? Porque inicialmente, quando foi, né, aprovada essa Lei 8.080, nessa lei existem vetos presidenciais. Na época, o presidente Fernando Collor vetou disposições que depois acabaram sendo aprovadas no Congresso e passaram a fazer parte da Lei 8.142. De acordo? Então, aqui nós encerramos essa primeira parte, né, do exame dos dispositivos da Lei 8.212. Até a próxima aula.